Olá, meus irmãos, minhas irmãs de Ideal Espírita. Estamos aqui através dessa nova ferramenta de comunicação eu estou debutando, estou começando, é a segunda vez que faço um vídeo, mas está sendo muito prazeroso, que são novas possibilidades, novas ferramentas. Aqui é Tereza Quintas, eu sou do CPAC, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec, ali no centro de Niterói, e é um prazer estar aqui mais uma vez, nos conectando com as palavras do alto. A página que vou começar a falar agora é do livro Vida Feliz, a psicografia do Divaldo pelo querido e amado Espírito Joana de Ângeles. A nossa lição é a 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Uma página daquelas do acaso que vem para nos colocar a esperança. Vamos orar, se possível de olhos fechados, para que com os olhos fechados a gente possa abrir os olhos da alma. Vamos orar a Deus Todo-Poderoso, que nos criou e nos ama incondicionalmente. Vamos agradecer a Deus pela existência, agradecer a existência neste momento necessário, a esperança e a paz. Agradecemos ao Mestre Jesus a companhia singela e amorosa, a Maria de Nazaré que nos acolhe e todos os espíritos que hoje estão cuidando do planeta Terra. Agradecemos e pedimos, fique conosco. Fique conosco não só nesse pequeno estudo, mas como na nossa vida em abundância. Que Deus abençoe a todos nós. Após esta pequena e singela oração, nós vamos falar sobre o tema que viemos conversar, do livro Boa Nova, da dupla Chico Xavier, que psicografa, Humberto de Campos. Nós vamos falar sobre a negação de Pedro, que é o item 26, capítulo 26 do livro. O livro é primoroso, é um livro de estudos realmente. No prefácio, eu gostei muito de duas falas que Humberto de Campos nos traz e que é bom a gente lembrar. Primeiro, hoje não mais cogito crer, porque sei. Então é isso, a diferença de crer para internalizar e saber. Humberto de Campos já não tinha dúvida. Então esse é o momento de trabalhar a fé. A fé, a disposição e a energia para que a gente possa saber e utilizar essa ferramenta poderosa que é a fé. A fé de que está tudo dentro da mais perfeita ordem, está tudo correto, está tudo como deve ser. A outra fala que eu achei muito incrível foi: existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Nós estudamos e nos tornamos espíritos esclarecidos. Agora, quando nos tornamos espíritos evangelizados? Aí a gente traz todo o trabalho da evangelização do Mestre, que até nos seus discípulos, aqueles companheiros que estavam juntos, próximos, né, até esses sentiram a fragilidade. Ele, nesse capítulo, Humberto de Campos relata uma fala preciosa de Jesus. O homem no mundo, fala ele para Pedro, é mais frágil do que perverso.
Isso é algo de muito poder, a gente compreender isso. A nossa fragilidade. Nós não somos maus, nós somos frágeis. E é a nossa fragilidade que faz com que a gente traga muitas vezes a maldade para os nossos corações. Pelo endurecimento, pelo medo, pela necessidade que temos ainda como espíritos infantis de nos manter em equilíbrio frágil sobre nossos pés. A negação de Pedro é muito interessante porque eu colocaria as negações de Pedro, porque olha, Pedro foi difícil para Jesus. Não é à toa que depois ele se torna essa pedra angular de toda a estrutura da base do cristianismo nascente, né? Da posição de Pedro. Pedro era difícil, Pedro era muito como nós, né? Resistente, teimoso, né? Nessa passagem, nesse capítulo, ele fala da questão de quando Jesus vai lavar os pés aos discípulos. Pedro fica zangado. Pedro diz: como assim, mestre? Vai ficar como servo, lavando os pés? E vocês aí recebendo essa lavagem dos pés? Quer dizer, ele zanga com o mestre, ele mostra aí orgulho, preconceito e crítica e julgamento dos seus irmãos, porque ele fica zangado. Que é isso, mestre lavando os nossos pés? Quem somos nós para nos submeter a essa... Olha, ele entendia que era humilhação, mas para Jesus era um grande ensinamento, porque Jesus não perdia tempo, ele estava sempre nos ensinando. E ele diz: Pedro, não queira ser melhor que os outros, vamos lá, aceite o que está sendo recebido, aceite o que está sendo oferecido, não seja duro, Pedro. E Pedro no final entende, com aquele olhar manso e sereno do mestre, advertindo, ele entende, ele aceita. Sugere até um banho de corpo inteiro, já que é assim, mas não, Jesus queria mostrar. E a questão dos pés, aonde nos assentamos no planeta, aonde fincamos a nossa posição material. Não foi à toa que Jesus escolheu os pés. Na minha compreensão, tudo que Jesus faz tem um conteúdo simbólico, tem algo que ele nos deixa de lição. Lavarei os pés, meus irmãos, para que vocês caminhem em direção aos ensinamentos que foram trabalhados, aos ensinamentos que foram estudados. Agora é a prova. E nessa reunião, ele ainda diz: chegará o meu momento derradeiro e vocês não estarão ali. Pedro, mais uma vez: como não estaremos? Estamos sim. Não, Pedro, não estão preparados. Vocês vão se dissipar. Ora, Pedro, olha, por isso que são muitas negações de Pedro, né? Que a gente fala lá dos 3 momentos que ele nega, mas antes disso já vinha todo um processo de negação, já vinha uma estruturação frágil de Pedro sendo trabalhada por Jesus, sendo educada por Jesus, porque ele sabia que ali havia um homem valoroso, ali havia um grande instrumento do trabalho evangélico para o mundo, mas ele precisava de lapidar. Parece a gente. Nós também não estudamos, não lemos, não vamos lá para as reuniões, para os estudos, e ainda frágeis, desconfiamos, não acreditamos, não exercitamos, não propagamos. A página é muito propícia porque ela coloca nesse período, olha lá, olha a página, o que a página nos diz? Nesse momento precisamos trabalhar a nossa individualidade para trabalharmos a esperança. Esperança é a espera de algo melhor.
E nós sabemos que o que estamos vivendo hoje é necessário para que o futuro venha resplandecente, é necessária essa lapidação, é necessário esse momento, porque se ele não fosse necessário, não seria permitido. Então, nós sabemos que existe um grande guarda-chuva protetor, nos ensinando, nos protegendo, nos guiando. E quem precisar se despojar hoje da veste terrestre é porque é necessário. Então, bendigamos que possamos nos sentir agradecidos, gratos por estarmos atravessando esse momento, um momento grande, de grandes desafios. E aí Pedro vai sendo trabalhado por Jesus. Difícil esse trabalho. Pedro, muito forte, muito resoluto. E Jesus, muito lindamente, coloca assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados. Nesse instante supremo, o instante era supremo, mas eles todos se assustaram, correram cada um para um cantinho. Tem uma razão de ser. Eles precisavam ficar vivos para continuar disseminando esse trabalho. E aí Jesus diz: é natural, porquanto ainda não estás preparados, senão para aprender. Nesse momento, aprendam. Nós, espíritas, nesse momento, vamos estudar, vamos ler, vamos assistir vídeos, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa aprender e, em seguida, colocar em prática todo o aprendizado. E aí Jesus vem: antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento. Olha o que ele diz para os seus amigos queridos: um novo mandamento, o de amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O amor de Jesus é incondicional, sabemos nós. E o que ele diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Onde está a nossa capacidade de amar? Agora está sendo colocada à prova. Sem vitimismo, com alegria, estou amando o próximo, auxiliando aqueles que posso. Se posso com recursos amoedados, ótimo, ajudarei aquele que passa necessidade. Se eu sou aquele que preciso, eu vou ajudar também, com a minha gratidão, com as minhas orações, com o meu otimismo, afastando de nós o vitimismo e trabalhando a aceitação plena de que precisamos nos amar como Jesus nos amou. E aí Jesus continua: que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo. Olha, não adianta pompa e circunstância. O que ele queria era demonstração de amor. E o amor é capaz de transformações imensas. E ele coloca pelo amor, pela humildade que deverá ornar as vossas almas. A humildade é aquilo da gente compreender que temos fragilidades, como o outro também tem, e que precisamos trabalhar as nossas fragilidades e respeitar e compreender a fragilidade do irmão que está ao nosso caminho. E ele diz: pela boa disposição no sacrifício próprio. Qual é o sacrifício possível para cada um de nós? Qual é o sacrifício? Ele coloca 3 tópicos: amor, disposição, né, e humildade. Humildade, amor e disposição ao sacrifício. Vamos lá. Qual é a disposição ao sacrifício que cada um de nós pode fazer? Qual o sacrifício? Oferecer a vida? Esses irmãos
não estavam dispostos, nem era necessário, porque eles precisavam propagar o trabalho do mestre, vindo com amor, vindo com que tipo de sacrifício? Dominar as nossas más inclinações é um exercício do sacrifício. Trabalhar a humildade quando eu sou muito orgulhoso é um exercício de sacrifício. Amar e doar quando eu sou egoísta é um tipo de sacrifício. Então, quando ele coloca o sacrifício próprio de cada um de nós, o que é possível em nós ser sacrificado? Eu não preciso literalmente oferecer a outra face. O que eu preciso fazer é ver em mim o que eu preciso ajustar para que o sacrifício seja a transformação, a minha limpeza energética, tirar as mazelas de meu corpo e colocar a situação oposta no lugar. Se sou orgulhoso, o que eu preciso trabalhar é a humildade. E ser humilde para o orgulhoso é um sacrifício. Se eu sou egoísta, doar é um sacrifício. Então, cada um sabe o que é o sacrifício. Às vezes, erradamente, se pede ao irmão que se sacrifique naquilo que ele não está preparado. Mas para trabalhar as suas más inclinações, todos nós estamos preparados, né? E aí, Jesus diz: olha, Pedro, olha aí a sua arrogância, meu irmão. Não disse desse jeito, porque Jesus era meigo, né? Ele diz: tu me negarás 3 vezes. E ele, imagina, está duvidando da minha coragem, diz Pedro. Como Jesus está duvidando da minha coragem? Jesus: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Então, Jesus muito amorosamente diz: está precisando aprender, está precisando estudar, está precisando se renovar, meu irmão. A experiência te ensinará melhores conclusões, gente. O que mais ensina a gente? Não é a experiência, não é a dor, muitas vezes, porque quando a gente não aprende o amor, a gente aprende mesmo na dor. Então não é a experiência que vai fazer com que a gente cresça, aprenda e transcenda, é a experiência que o mestre falou muito pouco antes de ir para o seu momento derradeiro de testemunho. E aí ele diz: Pedro, o homem no mundo é mais frágil que perverso, como eu já coloquei, mas foi a palavra que é colocada aqui, é colocada no final do capítulo, e que é bom que a gente repita. Quando a gente for criticar o outro pelos seus insucessos morais, quando a gente for criticar o outro pelo que ele ainda está fazendo, porque ele ainda não mergulhou em si, ainda não se viu como pessoa capaz de transcender. E aí a gente pergunta para nós mesmos: quantas vezes eu nego Jesus? Quantas vezes, porque eu falo da negação de Pedro, das negações de Pedro, mas e as minhas negações? Quando eu me irrito, e eu, Tereza, tem momentos aí desafiadores, fala fácil, então às vezes a fala nem sempre é nobre, porque sai da boca, como diz Paulo, nem tudo aquilo que eu gostaria, às vezes também sai aquilo que eu não gostaria. Então o sacrifício, que para mim é pesado, é o cuidado com a palavra. E quando eu nego a Jesus, quando eu profiro palavras que não são santificadas, quando eu me irrito, quando eu não sou gentil, quando eu falo coisas ácidas, e aí eu nego a Jesus. Eu nego a Jesus quando eu me irrito. Eu nego a Jesus quando eu estou com ciúme. Eu nego a Jesus quando eu estou com raiva. Eu nego a Jesus quando eu estou com vitimismo. Eu nego a Jesus quando as dores da alma se manifestam em mim. E aí eu esqueço que eu sou divina. Aí deixo a fofoca, a maledicência, a inveja, que tudo isso é negar o mestre. Negar o mestre
Porque o exercício de Pedro foi forte. O exercício de Pedro custaria ele a vida. Se ele aceita e assume ali que conhecia, o instinto de preservação dele gritou. Porque ele poderia perder a vida. E nós, que não estamos aí no nosso sacrifício e risco de vida, é só risco das nossas dificuldades, da nossa fragilidade, daquilo que eu preciso trabalhar, que ainda não está sendo trabalhado. Esse trabalho de olhar para dentro, que olhar o outro é fácil, criticar o que não está sendo feito ou está sendo mal feito é fácil. Agora, olhar para dentro de si e ver onde cada um de nós nega Jesus. Quando cada um de nós usa aquelas habilidades poucas que já adquirimos e colocamos embaixo do tapete. Essa é a hora, meus irmãos, de colocar para fora todos os nossos aspectos positivos, que o negativo nós fazemos muito fácil. Está natural, já estamos fazendo às vezes através de variadas encarnações. O que é necessário hoje? O que é importante hoje? Prestar atenção no nosso pensamento. Está negando Jesus? Quando eu me revolto com o que está acontecendo, estou negando Jesus. Quando eu ajo de uma forma egoísta, quando eu critico severamente, porque existem formas e formas diferentes de criticar. Gandhi conseguiu uma revolução num país só com palavras amorosas e com atitude de não violência. E a gente quer brigar, a gente quer gritar. E, na verdade, a gente pode fazer tudo isso com amorosidade, com tranquilidade, com responsabilidade, com posições firmes, mas não desarrazoadas, não desesperadas, não revoltosas. Esse não é momento para revolta, meus irmãos. Esse é momento para a esperança, para boas ações, para ações nobres, para fazer um pequeno vídeo para o amigo, para ligar para aquelas pessoas da agenda que você não liga, trazendo palavras de amor, palavras de ordem, de otimismo, de alegria. É isso que nós estamos fazendo para que nós não neguemos a Jesus, que nos ama incondicionalmente e que só quer que nós amemos como Ele nos amou. Simples. Seria simples se nós fôssemos menos frágeis, mas nós somos frágeis. Aí tudo bem, vamos trabalhar a fragilidade para que nós não neguemos Jesus, para que nós não façamos o que fazem aí os desvairados, que estão atormentando o planeta com o fel da ingratidão, com o fel das más condutas, com o fel do pessimismo, da tristeza e da desolação. Nós, espíritas, que sabemos, que lemos, que estudamos, como disse Jesus para Pedro, a experiência te ensinará melhores conclusões. Então, e ele fala, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Está falando, Teresa, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Teresa, vai estudar, vai ler, vai assistir palestras edificantes, vai estar em contato com a semente do bem. Porque quando a semente do bem florescer, o bem florescerá. Nós sairemos desse momento renovados, diferentes. Nós sairemos desse momento, se assim o desejarmos, pessoas melhores. Mas, se continuarmos negando Jesus como Pedro fez na sua infantilidade espiritual. Mas você vê tantas negações de Pedro e Jesus não desistiu. Jesus ficou firme, Jesus ficou amoroso, Jesus continuou olhando para Pedro com o mesmo amor, mesmo ele com tantas negações. Então Jesus nos olha amorosamente, mesmo quando a gente nega e insiste em nos equivocar. Mas agora é a hora de fazer a lista das fragilidades, aonde eu preciso trabalhar. É aonde eu preciso trabalhar. Esse é o sacrifício desejável para Jesus.
trabalhar a humildade, trabalhar o amor e trabalhar o sacrifício próprio dentro das reais possibilidades de cada um. Não vamos exigir das pessoas o que elas não podem. Se alguém não está conseguindo ser otimista, falemos para essa pessoa. Eu ofereço direto a minha escuta sensível, profissional terapêutica, porque faz parte do meu trabalho, e a escuta amorosa, a escuta sensível para quem quiser conversar comigo. À vontade. Facebook, Instagram, ligando, falando meia hora, desabafando, escuta sensível, amorosa e otimista. Isso eu posso oferecer. Isso é dizer sim ao mestre. O que você pode fazer? Você faz arte? Pinte, desenhe, cante, dance. Você faz uma comida? Faça. Você pode fazer alguma coisa linda para oferecer para o planeta? Faça. Essa é a hora de dizer sim. De aprender com Pedro, que tanto negou e mesmo assim continuou sendo amado pelo mestre. Vamos ver quem está negando ainda, vamos auxiliar, vamos dar a mão, se a pessoa desejar, se a pessoa quiser ajuda. Se não quiser ajuda, tudo bem, oremos por ela. Eu tenho feito culto no lar, com reiki à distância, porque nem todos são espíritas. Quem não é espírita, eu ofereço reiki. Quem é espírita, eu ofereço as vibrações fluídicas necessárias. Eu tenho feito 2 vezes por semana. Quarta-feira, às 10 horas da noite, como eu sempre faço, diário, toda semana. Semanalmente, às quartas-feiras, 22 horas, eu faço culto no lar com reiki à distância. E no domingo, às 18 horas. Às 18 horas, é a minha família, é de formação católica. 18 horas é hora da Ave Maria. Ave Maria, que é um espírito querido, que cuida de nós com seu manto protetor, que cuida de nós, junto com esse bando de espíritos aí que são maravilhosos, que estão aqui conosco no planeta nesse momento. Nós não estamos sós, nós estamos bem amparados. Cuidemos de nós, cuidemos do nosso afeto, mas cuidemos também do mundo íntimo. As afirmações positivas de Jesus. Vamos ouvir mais, vamos ler mais, vamos alencar aí quais são as nossas fragilidades para atuarmos nelas, para fazer o sacrifício agradável a Deus, que é o sacrifício possível, sem criticar quem não está conseguindo, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz o cancioneiro popular. Nós sabemos aonde nos aperta o sapato, não queremos crítica, também não vamos trabalhar na crítica ao irmão que não está conseguindo. Vamos oferecer amor, vamos oferecer caridade possível. Amoedada sim, em alguns momentos é necessário oferecer o pão para quem tem fome, mas o que mais a gente precisa é o pão que vai nutrir a alma. E esse pão a gente oferece através dos bons votos, da oração, da edificação do Deus em nós, do divino em nós. O restante a gente deixa que a espiritualidade benfazeja cuida. É claro que o assunto não acabou, é claro que muito, muito mais poderia ser dito, mas o tempo está indo embora. Então, deixo vocês com chuva de bênçãos amorosas. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Agora vocês vão finalizar ouvindo uma prece. Se possível, coloque ali um copinho d'água para que você possa trabalhar essas vibrações amorosas em seu coração e que você possa ter um dia mais próspero, mais feliz, porque certamente todos nós somos merecedores do amor de Deus e toda a humanidade é merecedora do nosso amor. Que Jesus nos abençoe, que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Queridos irmãos, nesse momento tão grave pelo qual passa a humanidade, quando todos nós estamos atravessando situações tão difíceis, vamos aproveitar esses minutos seguintes para elevarmos os nossos pensamentos e juntos com a espiritualidade maior, formarmos uma corrente de amor,
de luz, de harmonia, de paz e de consolação. Vamos imaginar todos os habitantes da Terra de mãos dadas e um enorme abraço a envolver o nosso planeta. Vamos imaginar esse abraço como um elo de luz e, ao olharmos para os céus, para cima, para o alto, vemos Jesus com seu sorriso manso, com seu semblante calmo, com seus olhos ternos, a nos olhar e a nos enviar gotas de amor. Sua luz é tão intensa que consegue iluminar toda a Terra. Vamos imaginar essa luz se espalhando para os locais mais longínquos, onde tantos sofrem. Vamos imaginar essa luz entrando nos hospitais, auxiliando os doentes. Vamos imaginar essa luz entrando em todos os lares daqueles que perderam seus entes queridos. Vamos imaginar essa luz iluminando a todos os profissionais de saúde que, incansáveis em seu trabalho, tentam auxiliar a todos os que necessitam. E vamos lentamente voltar os nossos pensamentos aos nossos lares, à casa da Irmã Rosa, esse porto seguro que tanto nos auxilia. Vamos imaginar aquela paz e aquele amor que sentimos quando estamos lá. E peçamos ao Mestre proteção e coragem para entendermos que essa situação é uma grande oportunidade de crescimento. Assim, meus irmãos, vamos pedir pela fluidificação de nossas águas, para que elas contenham o remédio necessário para aplacar as aflições que sentimos nesse momento, e rogar ao Senhor, ao Mestre Jesus, que derrame sobre todos a sua paz. Que assim seja, graças a Deus.